O CEUB e eu vou falar um pouco mais acerca do meu portfólio, como foi proposto pelo professor Marcelo Carboni. Bem, para começar, eu dividi esse portfólio em várias etapas e vamos começar falando um pouco sobre mim. Vou me introduzir, falar um pouco mais sobre mim. Logo em seguida, vou trazer as competências e habilidades que eu tenho, um pouco sobre os meus projetos, um pouco mais sobre a minha carreira profissional e algumas recomendações. E por último, eu vou deixar meu contato para caso vocês tenham interesse de saber mais sobre, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. Primeiro sobre mim, né? Meu nome é Dânia, eu sou daqui de Brasília, nasci aqui em Brasília. Eu concluí ensino médio no Colégio Forgeso e atualmente me formei em pedagogia pela Universidade de Brasília. Hoje em dia, né, como forma de mudança de, de curso, né, de certa forma, não sei, eu decidi fazer o curso de análise e desenvolvimento de sistemas no Uniceub, né? E essa vontade de ir para a área de tecnologia veio desde o meu TCC, né? Na verdade, desde o início da minha graduação de pedagogia. No início da minha graduação de pedagogia, eu tinha muito interesse por tecnologia, por jogos e tudo mais, e eu queria poder trazer isso para minha realidade, trazer isso para o meu dia a dia. E quando eu finalizei, no início desse ano, a graduação em pedagogia, tive que fazer o trabalho de conclusão de curso, e pensando sobre o tema e tudo mais, eu acabei desenvolvendo o trabalho com esse tema aqui, ó, os jogos digitais e a gamificação na educação, né, as potencialidades do RPG da Truth Undertale. E finalizei a graduação, finalizei a defesa do TCC e estou muito feliz por ter essa graduação. Acho que durante todos esses anos eu pude evoluir bastante no ramo da educação, aprendi muitas coisas. E além disso, a educação fez com que eu me tornasse uma pessoa mais extrovertida. Então, eu acho que nada é por acaso, né? Bem, essa sou eu, né? Como vocês podem ver, formada pela UNB, bem feliz no dia da colação de grau, com alguns problemas pendentes para receber o certificado, mas deu certo no final das contas. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas competências e habilidades. Eu tenho fluência em idiomas, eu falo português, inglês e árabe. O português é a minha língua materna, mas o árabe também sempre esteve presente na minha vida. Então, às vezes, quando alguém está falando árabe, eu entendo e para mim é bem natural mesmo a fala. O inglês eu já comecei a desenvolver um pouquinho depois, né, dentro da escola e tudo mais, fazendo cursinhos de inglês. E isso fez com que eu aprimorasse minhas habilidades com a língua, né? Além disso, né, eu tenho proficiência em ensino de língua inglesa. Atuei como professora auxiliar em grandes instituições de ensino bilíngues, né? Sempre dando aquele suporte fundamental para as professoras regentes, sempre falando em inglês dentro de sala de aula para evoluir o aprendizado, o conhecimento da língua para os estudantes. Então, foi uma experiência maravilhosa e gratificante. Também, atualmente, estou tendo a experiência como auxiliar de coordenação, então estou participando muito da gestão da escola, da coordenação da escola. Estou evoluindo ainda mais a minha habilidade de organização e tudo mais, que é um aspecto fundamental para quem está no ramo da gestão, para quem está no ramo da coordenação, são habilidades de extrema importância. Além disso, né, a questão da minha pesquisa com jogos dentro do ambiente escolar. Além disso, né, eu fiz no primeiro semestre da graduação de pedagogia a disciplina de educação, tecnologia e comunicação, e foi nela que eu trouxe os projetos que eu vou apresentar já já, logo mais.
Foi através dessa disciplina que a gente desenvolveu um site, foi através da disciplina que o professor incentivou que a gente pensasse em formas de poder espalhar um pouco mais sobre a pedagogia dentro do contexto digital. Atualmente, né, com a formação acadêmica em análise e desenvolvimento de sistemas, e além disso, né, tenho um conhecimento sobre ciência de dados com as linguagens de programação R e Python, feita pela Udemy, que é uma plataforma que disponibiliza cursos e você paga um valor pelo curso, né? Eu ainda não consegui terminar o curso, mas estou gostando bastante do que estou fazendo. Estou adquirindo muito conhecimento em relação às linguagens de programação, em relação ao ramo de cientista de dados e tudo mais. Agora, um pouco mais dos projetos, né? Eu fiz um site de educação, né, usando o Wix, sobre pedagogia. Eu acredito que eu consegui até mostrar esse site aqui, ó. Só um minutinho. Oi, deixa eu só colocar aqui. Isso, aqui. Esse é o site de pedagogia que eu fiz. Eu espero que dê para ver. Ele é um site bem simplesinho mesmo, não tem muita coisa envolvida, não. Ele foi desenvolvido, com a ajuda do Wix, né? Então eu só precisei fazer a parte visual, porque todo o sistema de HTML e tudo mais, isso ficou a cargo da Wix, né? Então, a princípio, o professor pedia para a gente postar com uma certa frequência algumas coisas relacionadas à aula. Então, por exemplo, a gente teve na disciplina, né, as apresentações sobre as escolas ao redor do mundo, e daí ele pediu para a gente escolher, se eu não me engano, uma ou duas que a gente gostasse e fizesse tipo comentários sobre, que trouxesse informações para o nosso site. Eu acabei escolhendo essa da Riverside School, né? Aí aqui a gente fala um pouco da onde que é a escola, por que que ela tem uma inovação, né? E daí coloquei a imagem para ilustrar e tudo mais. E aqui também tem outros posts relacionados à disciplina, né? O professor pedia para a gente pensar muito tecnologicamente e unir a educação à tecnologia, então isso foi um fator extraordinário que fez com que a gente pudesse trazer aquilo que a gente estava aprendendo em sala de aula para a nossa realidade. E o site tem várias postagens e tudo mais, eu achei bem interessante. E além disso, eu também criei um Instagram, né? Eu vou mostrar a imagem do Instagram durante a apresentação para vocês poderem ver melhor. Aqui eu também coloquei o site, algumas imagens do site, para vocês conhecerem um pouco mais do site. Aí aqui quando você digita o site, aparece essa parte, né? E daí logo em seguida aparecem os posts, você vai rolando a barra e vai aparecendo vários posts sobre diversos assuntos relacionados à educação. E daí, quando você clica em um post, tem uma certa informação, tem imagens. São informações rápidas e leituras rápidas. Então, em um minuto de leitura, você consegue absorver a informação que está dentro do post. Aqui embaixo, né, tem a questão. Desculpa, gente, aqui. A minha mãe tá falando no telefone e acaba que sai um pouco do áudio dela, mas relevem isso. E aqui embaixo tem alguns posts relacionados ao que foi postado dentro do site e tudo mais. Agora, o Instagram, né, é esse aqui, de Pedagoga Tecnológica, e dentro dele tem várias postagens acerca de educação e tecnologia, e tem esses rios aqui que eu pensei, ele pediu pra gente pensar em algo inovador, e eu pensei, gente, a gente sempre usa as stories, sempre usa rios, essas coisas.
por que que a gente não pega e faz, tipo, os stories com informação rápida que qualquer um pode parar, dar uma lida rápida e aí aqui nesse caso eu acabei colocando a postagem, né, com um texto curto que todo mundo iria ler, né? E também eu criei uns stories aqui, ó, uma- um espaço só com informações rápidas, né? Informação fast. E daí, por exemplo, uma das postagens foi sobre como o YouTube pode ajudar no processo educativo, e eu citei até exemplos de canais que são fontes de dinâmicas e que facilitam no processo de ensino e aprendizagem. Em relação aos trabalhos publicados, essa é a minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso, né? Que teve como tema Jogos Digitais e Gamificação na Educação, a potencialidade do RPG eletrônico no Undertale. Ele mostra como você pode utilizar, além da sala de aula, além de brinquedos de sala de aula, você pode usar também recursos digitais, jogos digitais, para fazer com que o processo educativo seja enriquecido. Então, as crianças podem aprender muito com jogos digitais, são fontes de conhecimento e tudo mais. Agora um pouco mais sobre a minha carreira profissional, né? Eu sou um pedagoga com experiência principalmente em educação infantil, inclusiva, tecnológica e com gestão atualmente, né? Além disso, tenho conhecimento científico de dados, com as linguagens de programação R e Python. Um pouco mais sobre a minha carreira profissional. Em 2019, eu comecei a trabalhar como estagiária no Colégio Sigma. Logo em seguinte, de 2021 até 2022, fiquei como estagiária do Colégio Marista. Nessas duas escolas, eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças do primeiro ano até o terceiro ano. Então, foi uma experiência bem enriquecedora. Logo depois, eu fui trabalhar na Maple Bear. Fiquei em 2022, né, como professora auxiliar. Foi uma experiência muito enriquecedora. Estava com crianças da educação infantil. E foi uma experiência única, porque você trabalha essa questão do bilíngue, né? Sendo professora de inglês, né? Tendo essa fluência, a gente trabalha esses aspectos. Em 2023 até 2024, estive na Swiss International School como professora auxiliar, também da educação infantil. A educação infantil me pegou lá no meu pé e me manteve para o resto da minha carreira, né? E assim, foi uma experiência muito única. Você acaba querendo ou não criando vínculos com as crianças, é extraordinário. E durante esse período também comecei o meu curso de cientista de dados na Udemy e estou tentando terminar, mas de pouquinho em pouquinho a gente faz tudo. E atualmente estou trabalhando em uma escola, perto de casa, como auxiliar de coordenação. Estou dando todo o suporte para a minha coordenadora. Quando falta professor, eu entro em sala para substituir. Quando falta assistente, eu entro em sala para dar o suporte para o professor. Quando precisa fazer um mural, quando precisa pensar em alguma coisa, eu estou sempre disposta a dar esse suporte. Sou muito proativa, quero poder dar sugestões, pensar sobre, porque eu acho que isso é fundamental para quem trabalha em equipe, para quem trabalha com educação. É sempre importante a gente estar sempre adeptos a novas ideias, né? Bem, aqui um pouco das recomendações e testemunho. Essa é uma colega de trabalho que eu tive no Colégio Marista. Ela, a gente trabalhou juntas durante um ano, mas foi um ano que valeu muito a pena, porque a gente tem amizade até hoje. Inclusive, de vez em quando a gente sempre sai, seja para dar uma voltinha no shopping e tudo mais, e ela falou que acredita que eu sou uma profissional admirável. Ela disse que a minha energia é positiva, a minha felicidade de manhã de chegar e já dar um bom dia, já tá animada para fazer aquilo, é inspiradora, né? E é isso. E agora, né, para finalizar,